Pela fé, nós entendemos quantas vezes precisamos receber Jesus. Receber Jesus é um ato definido, feito pela fé na pessoa de Jesus e nos seus ensinamentos, colocando toda a confiança somente nele. Receber Jesus é invocar o nome do Senhor, crer no coração e confessar que Jesus é seu Senhor, fiel e justo. Vamos abrir de novo em Romanos 10, de 8 a 13. Vamos ler o mesmo texto, mas um pouco mais além. Romanos 10, de 8 a 13, diz assim. Vou ler de novo. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa a distinção, seja uma pessoa que é judaica, um judeu, seja aquele que não é judeu, que habita em outros países. Se eu invocar o nome do Senhor, eu serei salvo. Já dizia o escritor russo Dostoiévski, há um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Você pode tentar preencher com qualquer outra coisa. Aí você olha para a sociedade, vê tantas coisas erradas acontecendo, tanta gente sofrendo, tantos viciados, tantas mães que perderam seus filhos para as drogas, porque não preencheram o vazio com Deus, preencheram com outras coisas e hoje estão perdidos. Vamos abrir em 1 João, capítulo 1, versículo 9, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo 1, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. É o que diz a palavra de Deus. Todos os que são chamados justos. A Bíblia tem uma palavra para justo, que é no grego dikaios. Condicionaram suas vidas a um padrão que não é delas, mas é de Deus. Se você quer ser justo, primeiro, entregue a sua vida a Jesus. Segundo, entenda que o padrão da nossa sociedade não é o padrão da palavra de Deus, a Bíblia. Se você quer seguir Jesus, você vai ter que entender uma coisa de uma vez por todas. Você vai nadar contra a maré. Porque as pessoas têm as suas religiões, mas não têm vida com Deus. E quando nós recebemos Jesus pela fé, o que acontece com a gente? Primeira coisa, nós nos tornamos filhos de Deus. Vamos abrir em João capítulo 1, de 11 a 13. Eu sei que a leitura parece um pouco repetitiva, mas é necessário que nós repitamos alguns textos. João capítulo 1, de 11 a 13. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a Jesus Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aí você lê e diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de quê? De se tornarem membros de igreja? De ter uma carteirinha de igreja? De ir à igreja de vez em quando? Ao templo de vez em quando? Não, deu-lhes o direito, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Ou seja,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando você recebe Jesus pela fé, a partir deste momento, você se torna um filho de Deus. E aí talvez você me pergunte, e antes disso, o que eu sou? Se eu não recebi Jesus como Senhor, o que eu sou? Você não é um filho de Deus. Você pode ser qualquer outra coisa, menos um filho de Deus. Você só se transforma em um filho de Deus, transforma não. Você é transformado por Deus em filho de Deus quando você crê em Jesus Cristo. Somente a partir daí que você se torna um filho de Deus. Então, o primeiro ponto, quando recebemos a Jesus pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. A segunda coisa que nós nos tornamos, que é a mesma coisa, mas de uma forma diferente, eu vou ler, é que nós nos tornamos nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5:17, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Em algumas outras versões falam nova criatura, né? É nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Cristo, segundo a Bíblia King James, nos seus comentários, o Filho de Deus é o agente vital desta reconciliação. A redenção é o cumprimento dos propósitos de Deus na criação, e isso ocorre em Cristo. Então, o que nós vimos aqui? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Se você recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você faz parte da nova criação de Deus. É como se Deus recriasse novamente aquele mundo ideal criado no Jardim do Éden, mas dessa vez criando e renovando pessoas por dentro e transformando-as em nova criação. Eu faço parte dessa nova criação. Você não quer fazer parte também dessa nova criação? Porque o grande problema é, as pessoas pensam, não, agora eu faço parte da nova criação, eu não preciso, eu não vou mais sofrer, os problemas vão acabar. Este é um evangelho mentiroso. O evangelho do triunfalismo, o evangelho do triunfalismo e o evangelho falso da prosperidade é uma das piores pragas religiosas do século 20 e 21 que foram criadas. Que você só se torna um crente de verdade se a sua conta estiver recheada de dinheiro, você estiver morando na beira da praia, seu carro é importado, vejam a bênção de Deus sobre a vida daquele irmão, como ele é, como Deus o faz próspero, cheio de bens. Essa é uma das maiores mentiras e pragas que foram criadas para trazer um peso sobre aqueles que querem seguir a Jesus. Este não é o evangelho de Cristo. E se algum local fala sobre isso e se diz cristão, saia! Saia desse lugar! Fuja desse lugar! Não é de Deus. Então você se torna uma nova criatura em Cristo, uma nova criação. Então, quando recebemos Jesus pela fé, nós somos justificados e temos paz com Deus. Vamos abrir em Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1 diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz o comentarista da Bíblia King James. Paulo fala de um novo status diante de Deus, não apenas de um sentimento de tranquilidade, leveza de alma.
Então, o que diz aqui? Se você creu em Jesus, você foi justificado pela fé. Eu vou repetir aqui o que significa ser justificado. Ser justificado significa ser considerado justo diante de Deus. O que acontece? Quando Deus olha para você agora, que você recebeu Jesus, Ele te vê sobre o sangue de Jesus. Você não é mais alguém que está vivendo em rebeldia com Deus. Se você segue a Jesus agora, quando Deus olha para a sua vida, Ele vê o sangue de Jesus sobre você. Você agora não precisa fazer sacrifícios para atrair a atenção de Deus. A fé em Jesus torna aquela ligação que era comum no Jardim do Éden, a presença de Deus, torna essa ligação novamente possível através de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Você se torna justificado. Não só isso, o versículo 1 também de Romanos diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você só terá paz com Deus no dia e no momento que Jesus Cristo for o Senhor da sua vida. Mas muitos confundem essa ideia de paz. Pastor, explica direito que eu não estou entendendo, pastor. Explica direitinho. Por que depois que eu comecei a seguir a Jesus, os problemas me perseguem como uma penca ou até mesmo como um enxame de abelhas furiosas? Parece que depois que eu comecei a seguir a Jesus Cristo, os problemas se multiplicaram. Os problemas podem ter se multiplicado na sua vida, mas a paz de Deus jamais sairá do seu coração porque você entregou sua vida a Jesus Cristo. Os que têm religião não têm paz. Se você tem uma religião, meu amigo, eu quero te dizer, eu lamento por você, meus pêsames, você jamais terá paz. Você terá momentos fugazes de paz, momentos transitórios de paz, mas você jamais terá paz. A paz verdadeira só virá quando o seu coração for totalmente de Jesus Cristo. Não adianta você carregar uma Bíblia de 5,5 kg e ir para o templo todo domingo com aquela carinha de santarrão, ser amiguinho do pastor da igreja. O que adianta? E o seu relacionamento com Deus, como está? Eu estou farto da religião. Farto. A religião que tem trazido em peso tantas pessoas sofrendo, tentando ajuda nos templos e saem de lá de mãos abanando. Lideranças prometendo mundos e fundos para as pessoas. Não, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. E acabam não ajudando coisa nenhuma. Tanta gente sofrendo nos templos, precisando de uma palavra de conforto, de alívio, e vem sempre um santarrãozinho batendo nos ombros. Que isso, é só vitória. Mentirosos, religiosos, fariseus. Vocês deviam calar a boca de vocês e ler o capítulo 23 de Mateus, em que Jesus condenou vocês do começo ao final do capítulo.